Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Aqui tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. Hoje eu tenho a honra de receber a Carolina, uma profissional com uma trajetória admirável no setor de comunicação, defensora da diversidade e inclusão. Além disso, é graduada em jornalismo, especialista em ESG, diretora de comunicação na Intel Latinoamérica e professora universitária, que inspira muito com o seu trabalho e dedicação. Seja muito bem-vinda, Carolzinha. Tudo bem? Muito obrigada. Que honra estar aqui com você. Não, a honra é minha, gente, de ter essa mulher aqui. E eu queria que você começasse contando um pouquinho como foi a sua carreira, como foi a escolha, como é que a Carol decidiu falar, vou fazer comunicação. A gente fala tanto de tecnologia, né? E fala para mim como é escolher comunicação. Exato. Olha, é super interessante. Eu acho que era uma época que tinha muito menos informação, né, do que tem hoje. Era muito mais complexo você fazer. O Google não era o Google como ele é hoje, você não tinha essas buscas. E eu sempre, na verdade, amei escrever. A minha paixão, assim, da vida é escrever. E eu queria ser escritora, mas aí você começa a entender que você fala, putz, não tenho uma carreira muito incerta, precisava trabalhar desde os 16 anos, então eu falei, não, tenho que escolher alguma coisa que eu consiga ter pelo menos um fixo. E aí eu pensei, por que não jornalismo? Né? Na época eu fiquei até na dúvida de letras, na verdade, mas eu falei, será que eu quero dar aula? Enfim. E quando eu entrei na faculdade, foi a primeira grande crise nas redações. Então, começou a não ter vaga, simplesmente assim. E aí, eu brinco que eu fui empurrada para a área de comunicação, né, corporativa. Não foi um plano de pensei, assim, não, vou fazer isso. Não, foi onde que tem vaga? Aqui. Então, é aqui que eu vou. E aí, eu descobri uma paixão. Então, eu sempre gosto de trazer isso, assim, porque não era a minha ideia inicial, mas foi um momento, assim, que me permiti experimentar uma coisa diferente, correlata a minha área de jornalismo, mas acabei nunca trabalhando, na verdade, em redação, né? E me apaixonei. Adorei, assim, de contar história. Porque no final do dia é isso, né? Parte de você trabalhar com comunicação corporativa é você lidar com a imagem, com a reputação das empresas. E aí você conta histórias, é super legal, né? Você consegue trazer isso para o dia a dia, personificar e tudo. E aí, comecei a trabalhar, enfim, eu sou de Santos, na Baixada Santista. Comecei a trabalhar na Baixada Santista. Quando eu me graduei, eu sabia que o mercado, né, maior estava em São Paulo, é muito perto. Vim para São Paulo já, né, no primeiro ano de formada. E aí, sem querer, eu brinco, minha vida se cruzou com a da Intel. Eu fui para uma agência de comunicação e a Intel foi meu primeiro cliente na época. E aí eu falo, nossa, aí o bichinho da tecnologia picou e me apaixonei. Acho que são vários motivos que eu gosto muito de estar na área, assim. Primeiro que acho que cada vez mais a tecnologia ela é fundamental, né, para tudo. A gente vê que a digitalização, ainda mais no pós-pandemia, está sendo fundamental para qualquer empresa, para qualquer setor que a gente vive. Então, antes, a gente costumava falar assim, não, né, a tecnologia, a digitalização, ela é um diferencial, ela é uma coisa competitiva. Hoje em dia, não, é uma coisa que pode determinar se uma empresa, se um setor vai ou não continuar existindo. Sim. E a gente vê isso aplicado a áreas que não eram tão comuns, né? Como a área da saúde, por exemplo, né? As health techs estão bombando. A área de finanças também é uma área que está super digitalizada e tecnológica. Tudo, né? Educação, enfim. Hoje em dia permeia tudo. Então é bem legal, porque eu falo, a gente começa, né, contando histórias nessa área, abrangendo um pouquinho de tudo também. Não fica só naquele focado. Hoje a tecnologia é muito mais transversal no mundo do que era antes. Eu acho que era como se fosse um setor, né? Hoje em dia não, hoje em dia é a base de tudo. E antigamente você falava de tecnologia, muitas vezes as pessoas falavam custo. Hoje você fala tecnologia como empresa, você não tem como não falar em qualquer segmento que seja, se você não falar do bichinho tecnologia, porque ela vai realmente, ela faz parte, ela está na estratégia de qualquer empresa. Não, e eu acho que pós-pandemia, eu acho que isso ficou muito mais claro, né? Você viu isso também no dia a dia? Total. E eu acho que não só de qualquer empresa, mas em diversos setores da empresa, sabe? Antes, eu acho que também, quando a gente olhava para a tecnologia, ela estava muito num setor... Inclusive, tinha, né, o setor, né, o CTO, o setor de tecnologia, e era ali. Hoje em dia, você vê isso sendo tocado nas áreas de comunicação, na área de marketing, na área de RH, na área de finanças. Então, dentro das empresas, né, na área de logística, você vê como isso também tá difundido. E acredito assim que eu não gosto de falar de parte boa da pandemia, porque foi um momento muito ruim para o mundo inteiro. Mas acho que todo mundo foi afetado de uma maneira ou outra. Mas a gente viu que teve uma aceleração de transformação digital muito grande. Teve áreas, que nem o varejo, digitalizou em 6 meses o que faria em 5 anos. Então, são dados muito, enfim, grandes que a gente vê. Então, eu não acho que
talvez, acho que a gente chegaria lá em muitos setores, acho que era um caminho para a gente chegar, mas deu uma grande acelerada. A própria questão de trabalhar de casa, de trabalhar de qualquer lugar, a conectividade, né? Foi uma coisa que também deu esse boom. E se a gente olha para áreas do dia a dia também, é isso. Hoje em dia você vê, né, faculdades, por exemplo, com metodologias híbridas, que antes da pandemia... Nem se pensava. Nem pensava. Né? Quando você falava de modelo híbrido em universidades, você muitas vezes pensava, vou fazer um curso EAD. Não tem validade. Imagina, Exato. Você não fez um curso presencial, esta faculdade, por exemplo... não deve ser tão boa. Do dia para a noite, eu lembro que minha filha estava fazendo faculdade e ela foi para aula e ela falou, mãe, eu fiz a inscrição para poder estacionar aí de carro. Ela pagou, ela foi esse dia. No dia fechou. Ela nunca foi. Ela falou assim, gente, eu fiz um curso 50% presencial, 50%. Porque era isso, né? E quando você pensava num curso à distância, né? Era, não deve ser muito bom. E a universidade que não estava pronta praticamente perdeu cursos, perdeu alunos e às vezes perdeu receita, né? Exato. E a própria questão da saúde também, né? Era impensável. Tinha setores, a própria psicologia, o CRP, né? O Conselho Regional de Psicologia, ele era contra profissionais atendendo de maneira virtual. E ainda a pandemia não teve o que fazer. E hoje em dia é permitido. A própria teleconsulta com médicos também é algo muito, né, enfim, já mais difundido. E quando a gente olha para a perspectiva de acesso, em grandes cidades, a gente tem acesso à educação facilmente, à saúde facilmente. Óbvio, tem pessoas periféricas que vão ter um pouco mais de dificuldade no deslocamento, mas, num geral, a gente consegue ter o acesso. Mas quando a gente olha para um país do tamanho do Brasil, que é o tamanho de um continente, e a gente olha para as zonas que a gente tem realmente remotas, a parte EAD, tipo, seja EAD, né? Tudo que é à distância, sim. Né? Telemedicina, a educação à distância, acaba sendo uma ferramenta, a única ferramenta, na verdade, daquela comunidade ter acesso. Né? Então, a gente tem um projeto, inclusive, com o ADEL, que é no interior do Amazonas, assim, uma cidadezinha que é mais de 300 quilômetros de Manaus, então bem no interior, só dá para chegar de barco, que eles não tinham acesso a nada. Então, eles tinham que pegar 8 a 10 horas de barco para chegar ou em Manaus ou em Mariquaré, que é o distrito mais perto, para conseguir uma consulta no hospital, para fazer um pré-natal, para poder estudar depois da 4ª série em diante. E aí a gente levou um Solar Hub, né, um hub que tem, enfim, computadores conectados com uma internet muito boa. E eles têm lá essa escola, conseguem fazer o ensino médio lá, conseguem fazer universidades EAD, conseguem se consultar com o médico só manda medicamento, que é muito mais fácil mandar um medicamento do que mandar a pessoa, enfim. Então, você vê, né? A gente às vezes acha que é uma questão apenas de facilitar a nossa vida, mas em países como o Brasil, e não só o Brasil, na América Latina a gente tem muitas áreas remotas, né? E são ferramentas de realmente você incluir as pessoas da cidade, você dá opção para elas, na verdade, né? Se elas querem ou não, ter acesso àquilo, mas elas pelo menos têm opção. Mas pelo menos tem a opção, né? Que até então nem a opção tinha, porque não tinha essa possibilidade. E pensando nessa sua trajetória profissional, a gente tem falado muito aqui de mulheres na tecnologia, as dificuldades, somos minoria, mas quando você pensa em ser comunicação dentro de uma grande multinacional, mas teve alguma dificuldade, teve alguma experiência que você fala, nossa, isso também, não é só a mulher em tecnologia que tem, não. Você teve alguma dificuldade em se posicionar e até mesmo em construir essa sua carreira, né, que hoje você representa a Latam? Que você queira compartilhar com quem está nos acompanhando, porque às vezes a pessoa fala, mil maravilhas, né? Exato. Não, mas todo mundo tem uma história para contar. Sim. Olha, é super interessante. Tem uma coisa que sempre eu sempre falo muito da intersecção no Brasil, né? A gente nunca é uma coisa só, né? Quando a gente olha para ser diverso. Teve uma coisa que sempre me pegou muito, que é a questão da idade. E aí eu comecei a refletir. Então, assim, eu sempre fui muito jovem para o cargo que eu estava. Sempre fui muito jovem para a área que eu estava. E aí você acaba tendo um pouco menos de respeito em alguns momentos, porque, quem que é essa pessoa? Então, eu tive que aprender muito a me posicionar, a usar algumas artimanhas para eu precisar ali, eu tenho a minha voz ela é válida, eu vou dar a minha opinião, se eu estou nesse cargo é porque, né, isso significa alguma coisa. Então, nesses momentos, é super complexo, né, porque tem um pouco de, você acaba batendo um pouco na síndrome da impostora, né, de realmente, será que eu deveria estar aqui? Será que eu realmente sou muito jovem? Será que está correto? Eu falo ou não falo? Então, enfim,
E aí você aprende a duras penas que algumas coisas não vão acontecer, né? Se você não perde seu lugar à mesa, ele não vai vir. Então, acho que a gente fala muito na Intel de ser vocal, né? De ser vocal, de pedir as coisas. Isso é muito verdade. Eu acho que se você tem alguma coisa que você tem vontade de fazer, ou de estar em algum momento... Então, eu lembro quando eu entrei na Intel, né, eu era Brasil, e aí eu reparei, depois de algumas semanas, que tinha uma reunião da diretoria. Eu não era diretora, mas não tinha ninguém de comunicação acima de mim. A minha chefe, que era diretora, estava no México. E aí eu falei com o presidente na época, falei, poxa, eu acho que eu devo estar nessa reunião, mesmo não sendo diretora, porque eu preciso estar entendendo, eu preciso estar acompanhando vocês, quero entender melhor do negócio, tal. Aí ele falou, tá bom. E eu lembro que eu falei, foi fácil, que legal. Né? Que legal. Então, antes eu tava super preparada sofrendo. Pra ter um argumento, né? Tava toda jetinha, tava sofrendo. Falei, não, ele não vai falar não. Então eu vou falar disso aqui, vou trazer dados, peguei pesquisa. Aí ele falou, sim, tá bom. Aí até achei engraçado. E aí eu falei, não, realmente, né, às vezes é pedir. Lógico, eu sempre acho que você está preparado, você trazer já pontos, porque ainda mais em empresas de tecnologia, eu falo, as pessoas são muito cabeça de engenheiro. Então, elas têm muito dado, insight, número. Então, trazer número, trazer dado para te embasar é sempre bom. Mas é isso, eu não queria estar na reunião por estar. Eu via realmente um propósito de estar ali. Então, ter essa dualidade ali dentro, tipo, acho que é importante eu estar. Como é que eu aporto, como é que também eu não... Enfim, chego também sem entender nada. Então, nessa questão, até eu sempre falo que eu fiz um MBA em gestão empresarial com ênfase em marketing. Na época que eu fiz, eu lembro que não gostei. Eu falei, nossa, nada a ver, o que eu tô aprendendo aqui, não tem nada a ver com a minha área, enfim. E eu fui porque eu queria fazer alguma coisa fora da comunicação. Uhum. E aí, uns anos depois, quando eu fui pra Intel, eu comecei a participar das reuniões de diretoria, tudo se encaixou, né? Você fala. Porque eu não precisava, eu sabia os termos, parece que eu não sabia a fundo o conhecimento de algumas coisas, eu tinha muita noção de uma gestão de uma empresa, de vários termos que eles falavam, não estava perdida totalmente. Então, tinha todo ali um know-how que me ajudou a fazer esse processo muito mais rápido do que se eu não tivesse essa graduação. Então, acho que foi bem interessante de como as coisas se conectam. Mas acho que uma das coisas que eu tive que aprender a me impor, eu sou muito uma pessoa que eu prefiro... acho que várias pessoas assim, né? Evito conflitos. Então, eu sempre busco evitar conflitos. E aí, em algum momento, eu entendi que ou eu enfrentava esses conflitos, ou eu não ia crescer na carreira. É meio... Enfim, não é uma coisa tão legal. Eu até falo assim, eu espero que as próximas gerações tenham que enfrentar menos ainda. Porque eram coisas assim, de você estar em reunião e as pessoas não deixarem você falar. E você sabe que tem um recorte de gênero e de idade, no meu caso também, na época, né? E você tem que falar, não, eu tô aqui na reunião, tem um motivo pra eu estar aqui. Eu não tô aqui porque... Não sou secretária. Exato. Então, você vai lá, se impõe. Fala, posso terminar de falar? Gente, ninguém deixou eu falar, vou falar rapidinho. Deixa eu terminar. Então, você pode ser educada, você pode manter a sua educação, você não precisa ser grosseira, você não precisa levantar a voz pra isso. Mas sempre também me mostrou muita importância de aliados. Eu lembro de uma vez que eu estava numa reunião e eu falei, ninguém me deixava falar, aí eu consegui falar. Aí veio um cara e ele falou exatamente o que eu falei. Aí eu fiquei olhando e eu fiquei tão sem reação, porque eu já tinha ouvido sobre isso, mas nunca tinha feito acontecido comigo. E aí o diretor de marketing, que é um homem, ele falou, nossa, você falou exatamente o que a Carol falou. E eu achei super legal. Mas também me pautou muito nisso, de como a gente pode buscar aliados e mentores na empresa que vão te ajudar nisso. E eu sempre me pautei muito nele, né, no Guto, disso, de trazer... Eu sempre falei, nunca fiz uma mentoria formal com o Guto, mas sempre busquei isso. E eu tenho uma vantagem muito grande na Intel. Eu brinco que eu vivo um privilégio lá dentro, uma bolha, que é ter muitas líderes mulheres. Então, a minha diretora, desde que eu entrei na Intel, é mulher. A presidente da América Latina, a presidente do Brasil, são mulheres. A Gisele, quando eu entrei, logo ela assumiu como presidente do Brasil. Então, eu sempre tinha... A metade da diretoria faz anos que é feminina. Então, é uma bolha. Não dá pra falar que o mercado é assim, porque não é. Eu sei que aí fora não é tão simples. Mas te ajuda com certeza. Porque é aquela coisa que a gente fala, uma sobe e puxa a outra. Elas te entendem também algumas questões. Facilita muito o teu dia a dia, sabe? Mas ainda acontece. Eu ainda vou em reunião, só tenho de mulher. Principalmente com cliente, com parceiro, né? Na reunião interna é muito mais difícil. Mas reunião externa é muito comum. Teve um dia que eu tava... Inclusive com a Gisele, a gente tava numa viagem no Chile, e a gente entrou numa sala, eu olhei e falei, caramba, só tem eu e a Gisele aqui, de mulher. Tinham mais de 15 homens. Então, ainda é muito complexo, né? Não estamos maravilhas. A gente até... Acho que foi a ONU que divulgou recentemente que a equidade de gênero aumentou, na verdade, o gap que a gente tem, né? Então, vai demorar mais anos pra gente atingir a equidade de gênero. E aí eu acho que é o momento da gente refletir e acelerar. Acho que tem dois pontos importantes. O que a gente, como gestor e empresa, pode fazer, mas também o que a gente, como mulher, também tem que fazer.
Porque também esse foi um insight que eu tive depois. A gente não pode... A culpa não é nossa, mas a gente também consegue sair de algumas questões. Então, tem uma iniciativa, por exemplo, que eu gosto muito, que é o I'm Remarkable, que é... Tradução literal é Eu Sou Incrível, que é uma iniciativa que surgiu por funcionários do Google, mas ela é uma ONG independente. E ela fala muito disso, que, por exemplo, as mulheres não fazem autopromoção. Sim. E a gente não fazer autopromoção, acaba que alguém vai... Fazer. Alguém vai fazer o que você não está fazendo. Alguém vai levar o crédito. Sim. Então, como é que você lida com isso? E a autopromoção é importante para você construir uma carreira, para você conseguir se manter uma pessoa relevante numa organização, para você avançar na carreira. E a gente tem um negócio de a gente ver com maus olhos mulheres que se autopromovem, a gente fala, tá se achando, será? A gente mesmo não apoia. A gente mesmo não apoia. E também a gente fica... Eu lembro que quando eu fui... A gente acha que não tem mais isso, né? Porque a gente estuda e tal, e a gente continua tendo. Eu lembro quando eu fui atualizar o cargo da minha promoção no LinkedIn, eu fiquei morrendo de vergonha. E as pessoas me parabenizando, eu tava, nossa, eu não conseguia nem entrar no LinkedIn. Aí depois eu falei, gente, por que eu fiz, né? Por que eu tive esse sentimento? Se eu mereci? Exato, é muito esquisito. Agora também, quando eu fui convidada para dar aula, eu queria, era um plano de carreira que eu vejo o futuro, assim, era uma coisa que eu queria. E aí, uma professora minha me convidou, e eu falei, não. Eu falei, não, acho que eu não tô preparada, acho que não é o momento, preciso estar um pouco, né, quero estudar um pouco mais, tal. Aí eu tenho o áudio dela, inclusive eu salvei o áudio dela, porque é muito bom. Ela falou, Carol, por favor, aceita. Você é estudiosa, você vai conseguir. Ela fala, não perde essa oportunidade, você vai entrar na GV. É uma entrada já para você, né, trazer outras coisas futuramente. Ela falou, não, quero não, aceita. Aí eu falei, caramba, né, como é importante... Porque apoio. É isso, o apoio, as pessoas te puxarem. E a gente também não achar que tá tudo resolvido com a gente. Essa provocação que a gente tem que fazer também com nós mesmas, eu acho que ela tem que ser constante. Eu tô fazendo também a minha parte. Como é que tá essa questão que eu preciso fazer? O que eu posso melhorar? Eu tô me valorizando, né? E é isso, assim, acho que é um trabalho em conjunto. Óbvio, tem uma parte muito forte e maior das empresas, do gestor, do ecossistema que precisa se mover e se moldar à nova sociedade. Mas se a gente quer, né, avançar com a equidade de gênero, acabar com essa desigualdade que a gente existe hoje, a gente precisa acelerar isso. Mas também tem essa parte de que eu sempre procuro essa autorreflexão de como é que também você tá, como é que, né... Eu lembro uma vez que aconteceu com uma colega minha de trabalho, não no Brasil, ela tá em outro país, e ela queria engravidar, ela não estava grávida, ela queria engravidar, e ela recusou um cargo alto, um cargo mais alto, porque ela queria engravidar. E ela falou, mas eu vou ter um bebê, aí o bebê eu não vou conseguir cuidar, aí não sei o quê. E aí tem uma frase do livro da Sheryl Sandberg, que é a ex-CEO do Facebook, que ela fala, don't live before your leave, né? Que é uma brincadeira com a palavra de licença maternidade em inglês. Então, né, não sai antes da sua licença. Não. E foi isso que ela fez. E aí, então, você estuda sobre isso, aí você vê as coisas acontecendo com você, com seus colegas, você fala, caramba, né? Isso é super... Real ainda, né? Exato. E na época eu lembro que eu falei com ela. Eu falei, você tem certeza? Eu falei assim, poxa... Deixa acontecer, vamos ver como é que fica, né? E depois ela se arrependeu quando ela voltou. Sorte que conseguiu, enfim, ela é uma profissional muito boa, deu para remanejar e tudo, mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Às vezes você realmente perde a oportunidade e passou. Você sabe que eu conversei um tempo atrás aqui no podcast com um ícone da tecnologia, a Ione, um beijo, Ione. E ela fala, né, que vem do passado essa questão de ser mãe, 4 meses, vai ficar fora. E aí eu lembro que ela falou assim, e o homem que sai para jogar bola e fica 4 meses porque quebrou o pé jogando bola? Ninguém analisa esse ponto. Então, quer dizer, às vezes são condições que a gente tinha essa questão, eu vou ser mãe, vou abandonar. Não é uma doença. A gente está conectado. Quem disse que você não consegue trabalhar? Então, fica a dica aí para as mulheres que pensam em engravidar, gente, dá para fazer. E você também é uma defensora muito forte, e eu super apoio, e aprendo sempre quando eu vejo posts seus, sobre a questão da diversidade e inclusão. Como é ser líder num momento onde eu digo que eu sou 50 a mais e estou aprendendo siglas, como me comunicar com essa nova geração, porque a gente não aprendia, né? Uhum. E, às vezes, a nossa comunicação, por mais que eu não queira ser agressiva, por eu não saber me comunicar com esses jovens, com essa questão de diversidade e inclusão, saber falar LGBT... Como é trabalhar com esse público, vou chamar de público, mas como é ser defensora e tentar trazer, e aí você tem 2 bandeiras muito fortes, o teu cargo e numa empresa
que foca tanto nesse pilar de inclusão. Como é isso e como isso influencia a Carol CPF? Nossa, excelente pergunta. Eu costumo falar que eu nem sei de onde que surgiu tudo isso. Se foi, eu brinco, se foi, né, a Carol pessoa, a Carol aprendi profissional, porque se misturou tanto na minha jornada que é alguma coisa que as pessoas me associam a isso. Eu acho ótimo. Tem um peso também, porque você se sente numa responsabilidade ali de não poder errar tanto. Mas eu sempre falo que primeiro que diversidade e inclusão é uma jornada. Então, não tem um final. A gente acha que em algum momento a gente vai estar expert em tudo. Isso não existe, até porque o mundo, a sociedade, ela está sempre em constante mudança. Como você mencionou, tem coisas que a gente fala hoje que não se falava há 10 anos atrás, há 20, há 30 anos atrás. Então, a sociedade, ela vai mudando, a gente precisa acompanhar essas mudanças. Entender também que todos somos diversos. Então, a gente costuma falar, quando a gente fala de diversidade, muitas vezes o homem branco, hétero, ele não sente parte disso. Ele também é parte. Todo mundo é diverso, né? A diversidade são as características que fazem a gente ser a gente. O que acontece é que, por algumas dessas características, as pessoas acabam sofrendo por alguma questão. Ou um preconceito, ou tem dificuldade de chegar em algumas vagas, em alguns locais, no próprio, enfim, mercado de trabalho. Acesso também é uma coisa muito complexa, principalmente quando a gente fala, por exemplo, pessoas com deficiência. Sim. Pessoas trans, por exemplo, que são super marginalizadas. Então, entender que é uma jornada que a gente tem que... E, assim, que a gente vai ter um aprendizado contínuo. Não tem como você falar de diversidade, inclusão, e você não pensar que você vai aprender hoje, não. Você tem que continuar esse aprendizado. E o que eu sempre falo para os gestores, principalmente para os gestores, gente, ficar com sempre a escuta ativa. Ter a escuta aberta e a escuta ativa. Então, se a pessoa se queixou de alguma coisa para você, se você viu que não caiu legal alguma coisa, questiona, pergunta. Se alguém vier pra falar pra você, não gostei do que você falou, assim, eu, assim, me machucou, me ofendeu, pede desculpa, reflete em cima daquilo, Sim. mesmo que você não entenda por quê, mesmo que você não ache por quê. Você fala, se é alguma coisa relacionada à diversidade e inclusão, tô falando, né, nesse tema específico. Então, pede, assim, vamos analisar, vamos entender por quê. Eu já passei por isso muitas vezes, né? Não é que nasci, eu brinco, eu não nasci assim, né? Ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce pensando. E a gente comete, enfim, coisas até hoje. Eu lembro de uma vez, faz mais de 10 anos isso, tinha uma colega que trabalhava comigo, ela era negra, e aí eu usava ela, assim, eu brinco de Wikipédia, né? Então eu ficava perguntando pra ela tudo. Aí uma hora ela falou, Carol, sabia que isso me enche o saco? Procura no Google, vai fazer um curso. Daí eu fiquei em choque, assim. E eu lembro uma frase que ela me falou também, que foi feminista. Ela tava falando de feminismo com alguém e tal, e ela assim, o seu feminismo branco não me serve de nada. Nossa, aí eu também tomei uma outra porrada. E você falou, pronto? Aí eu podia ter várias escolhas no momento. Eu podia ficar muito brava com ela, nunca mais olhar na cara dela. Eu podia falar, não, eu não erro, né? Que isso, eu não sou, né? E eu falei, não, por que ela tá falando isso? Por que é isso? E eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar. Fui fazer curso. Na época tinha menos curso que a gente falava da questão racial. Hoje tem muito mais. Fui entender. E aí, quando você começa a entender, você fala, nossa, é um universo que sabe pra você. E hoje em dia, óbvio, eu tento, sempre que eu vejo pessoas que fazem o que eu fazia, também dá um conselho, também dá dica, também, né? Se são pessoas no mundo corporativo ou que tem a ver com o meu trabalho especificamente, eu falo, a gente precisa às vezes, chamar um pouco de atenção. Dependendo do que é, pode ser racismo, pode ser um preconceito muito sério, alguma coisa, né? Um assédio. Dependendo do que a pessoa faz, é sério. Então, tem várias mecânicas que a gente faz. Desde chamar a pessoa para conversar, às vezes precisa escalar para o gestor dela, e já começou a ter que falar para RH. Até porque ainda tem políticas muito restritas e fortes em relação a esse tema. Porque é isso, a diversidade sem inclusão, ela simplesmente não acontece. Você ter pessoas diversas, mas num ambiente que elas não se sentem pertencidas, que elas não são acolhidas, elas vão embora. Sim. E toda a inovação que está por trás disso desaparece. E também é o correto, né? Então foi muito nisso, assim, comecei, eu tive algumas cutucadas, eu tenho uma irmã trans, né, meu irmão é bi, então eu acho que a causa LGBT sempre foi muito próxima a minha realidade, muito perto, meus irmãos, né, quem me conhece sabe que eu sou muito próxima deles, assim, são meus amigos mesmo, então sempre foi, né, quando eu descobri, enfim, isso também tem uma descoberta, um processo, sim. Também foram coisas que mudaram, assim, minha percepção de várias coisas, como é que eu posso realmente ser uma aliada à causa, posso usar... Porque é isso, em muitas causas eu não tenho o lugar de fala. Sim. Mas eu posso ser aliada. E a minha fala vai ser muito importante. Por quê? Eu sempre falo, se o branco inventou o racismo, não é a responsabilidade da pessoa negra acabar com o racismo, é de todo mundo. Sim. Né? Se existe machismo no mundo, não é responsabilidade nós, mulheres, acabar com o machismo.
é de todo mundo. E por aí vai. Então, a gente tem que pensar como coletivo, como cada um tem seu papel. E as pessoas costumam falar assim, mas eu não tenho lugar de fala, para se ausentar da discussão. E você não pode, até porque é isso. Se a gente olhar para os cargos de diretores de empresas, presidentes de empresas, a maioria é homem branco hétero. Se eles não se importarem com as causas, não vai avançar. Sim. Então, fica o ovo e a galinha, né? O que vem primeiro e o que vem depois. Então, todo mundo tem o seu lugar de fala, assim, na questão. Ou como aliado, ou como uma escutativa para aprender, porque tá tudo bem você não ser um aliado ainda e você querer aprender. E entender, respeitar. Exato. Eu acho que, eu sempre falo, o respeito para mim é o básico. Você pode não querer, né, conviver, assim, tudo bem. Mas respeita. Você não tem, né? Eu sempre falo, não entendo, você não tem opção de não respeitar. Então, quando a pessoa falta com respeito, ou ela começa a cruzar umas linhas muito sérias, aí o negócio não é mais, enfim, só uma política. O que acontece, óbvio, eu sempre brinco, né? Eu sou a pessoa que as pessoas têm muito medo de fazer piadinhas perto de mim. O que eu acho bom, não acho ruim. Porque confesso que ainda me, assim... eu sempre tento dar um toque nas pessoas de uma maneira muito sutil. Raramente eu vou ser... porque eu realmente penso, eu quero ganhar as pessoas para que elas realmente escutem. Então, eu não acho ruim quando a gente vê algumas pessoas sendo mais agressivas, porque as pessoas estão de saco cheio às vezes. Sim. Certo? Mas eu sempre tento manter ali para realmente trazer. E quando meus amigos, pessoas do convívio, até do trabalho, querem, falar, putz, eu quero entender mais, queria saber um pouco mais, o que você consegue? Eu me disponho, não só não sei tudo, mas eu vou falar leituras para a pessoa fazer. Sim. Algumas pessoas para a pessoa seguir que criam conteúdo. Hoje a internet é muito rica disso, né? De você criar conteúdo. Tem muito curso gratuito, tem muito curso bacana para fazer, que são super dinâmicos, para ir aprendendo. E também sempre gosto de falar que a gente tem umas questões que são meio óbvias quando a gente fala de diversidade, a questão de gênero, raça, né? A coisa LGBT, que ia mais. Mas também tem outros temas que são relevantes. Pessoa com deficiência, a questão de geração. Hoje a gente tem o etarismo no Brasil, né, que é o preconceito com pessoas 50 a mais, ele é muito sério. O mercado de trabalho, ele simplesmente expele pessoas 50 a mais. Se você vê a curva de quando as pessoas são demitidas, fazem 50 e poucos anos, ainda é alta. E depois, para recolocar esse profissional, mais difícil ainda. Mais difícil. Ele fica um profissional caro, normalmente, porque ele está muito experiente, está há muitos anos no mercado. A empresa demite e essa pessoa não consegue se alocar, porque ela é 50 a mais. E aí, assim, gente, lógico que o jovem tem o seu valor, traz o seu valor. As gerações mais jovens, elas são super importantes, mas o equilíbrio e a balança é muito importante. Então, tem outros... E a gente olha para o Brasil hoje, a nossa pirâmide está começando a inverter, a nossa pirâmide etária. Daqui a 10 anos, a gente vai acordar um país de pessoas mais velhas. E a gente está preparado para isso? A gente está preparado para... Né? A gente vive muito mais, então a gente trabalha mais tempo. Né? As pessoas não querem, talvez, sair, então, se aposentar. Tinha gente que aposentava antes com 40 anos, com 45 anos. As pessoas não querem mais se aposentar nessa idade, elas estão no auge delas. No auge, verdade. Então, como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Você está preparado também para lidar com isso? Com a geração mais jovens, eles se importam com outras coisas que a gente se importava, né? Então, tinha coisa que eu olhava assim antigamente, para mim, ter um emprego, ficar muitos anos numa empresa, era ótimo, era um negócio... O sonho. É o sonho. Hoje em dia, as pessoas querem ficar 2, 3 anos e sair, elas querem testar outras empresas, e não tem certo e errado. Então, é isso, assim, como é que a gente faz esse equilíbrio, essa balança? Óbvio, a gente não vai conseguir ser expert em todas as causas, em todos os temas. Sempre que alguém traz alguma questão que eu não tenho uma expertise, eu sempre busco. Então, enfim, onde que eu posso me consultar, etc. Você vai conhecendo muita gente, né? Então, vai te ajudando também. Mas acho que ter a escutativa, tanto no seu lado pessoal quanto no seu lado profissional, é o principal. Porque é isso, as pessoas, elas falam, elas se queixam. E não só escutativa, eu falo de realmente palavras, mas de todo um contexto, sabe? Tem gente que fala assim, não, ele não ligou pra essa piadinha, ele tá rindo junto. Mas o riso é a principal fórmula do teu corpo, expelir o estresse. Então, quando você tá muito nervoso, você ri. Aí eu choro. Tem gente que chora, mas tem gente que dá risada. E aí eu fico... E não é uma risada legal, ela não tá Sim. rindo contigo, ela tá rindo de nervoso. Sim. Então, você fazer essas leituras também é importante, assim, de você entender. Será que a pessoa tá gostando mesmo da brincadeira? Será que isso é uma brincadeira? Será que isso é legal? E eu sempre falo assim, tem uma técnica muito fácil que é pensa o contrário. Eu lembro que tem uma irmã trans, e a galera fala assim, a galera se sente no direito de perguntar partes íntimas dela. Sabe assim, você fez cirurgia? Em que contexto normal eu perguntar pra uma pessoa cis isso? Como isso pode ser respeitoso? Como isso pode ser normalizado? E quem garante que eu tenho esse contato tão próximo para fazer uma pergunta, né? Exato. Ou quando eu pergunto assim,
você é gay? Você pergunta, você é hétero? Né? Então, sempre que alguém vem com alguma coisa preconceituosa pra mim, ou você então você sempre pensa no contrário, quando você for pensar em alguma coisa, será que é preconceito? Pensa no inverso. Você perguntaria isso pra, né? Quando fala assim, é uma negra linda. Você falaria, é uma branca linda? Então, pensar no inverso é uma tática... Fala só linda. Fala só você linda. É linda. Então, pensa numa tática, pensa nessa tática de você... Antes de você falar isso, né? De você pensar no inverso pra ver se soa bem ou não soa. E, quando acontece com você, ou você está vendo no seu... Você está vendo no seu contorno, eu sempre falo, uma coisa muito importante é você... Às vezes, se você não consegue... Hoje em dia, eu paro as pessoas. Eu falo, não foi legal essa sua fala, não é bacana falar isso. E trago o ponto. Mas se você não tem se sente confortável, ou está numa área corporativa, que talvez você não, né, tenha um receio ali de alguma retaliação, meu ponto é, fala assim, não entendi. Quando você vê alguma coisa preconceituosa, você fala, me explica. Porque pra pessoa explicar, ela vai ter que ser direta e preconceituosa. Aí ela vai ficar sem graça. E ela vai se calar. Então, são duas táticas que uma você faz com você mesmo e a outra você faz com os outros. Que você começa também a culturar as pessoas de que não é legal. E tá tudo bem. De novo, assim, eu não acho que todo mundo tem que nascer sabendo. Tá tudo certo. O mundo era outro faz 10 anos. Sim. O mundo tá super diferente. Só que você fala que você não quer evoluir, eu sempre falo, é muito engraçado, uma amiga minha, que é lésbica, ela fala, minha mãe fala que não consegue, que isso é muito moderno, que ela não consegue entender e tal. Aí eu falo, mas ela aprendeu a usar, quando ela, que é mais velha, ela aprendeu a usar a máquina de lavar, ela aprendeu a usar celular, ela aprendeu a usar computador. Então, né? Ninguém lava roupa no tanque, não é verdade? Graças a Deus, né? Que bom. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente, de novo, eu posso dizer, eu tenho 54, sou 50 a mais. E passei por alguns preconceitos do etarismo, né? Passei de ser mulher em tecnologia. E a gente hoje nos bastidores aqui falava, às vezes nós mesmos somos preconceituosos. Eu, de trabalhar com outras mulheres, falar, nossa, eu preferia trabalhar com homem. Por quê? Porque o meu contexto era esse. Agora, eu tô com outra bandeira. E você muda. Eu acho que esse que é o importante, a gente mudar. Hoje eu busco a bandeira de ter mais mulheres, de querer capacitar. Por quê? Porque até os anos 90, era competição. Né? Você não tinha apoio de uma outra mulher, você tinha uma concorrência. Hoje a gente vê grupos, a gente vê empresas, a gente vê pessoas falando, temos que nos ajudar. Eu tenho que fazer parte de outras instituições, de outros grupos, para falar, nossa, tem uma bandeira, gente, eu tenho uma amiga que está desempregada, preciso. Tenho gente com 50 a mais, homens, precisando. Né? Então, eu acho que é isso. Entrando aqui, gente, já estamos no final. A gente falou tanto, né, Carol? Temos que entrar no final. Pensando agora numa mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, acho que na questão de... Vou falar duas separadas. Uma na questão de tecnologia e carreira. Venham para a tecnologia. Acho que é uma área que está em plena expansão. A gente está vendo um pouquinho quando a gente fala para inteligência artificial, novas tecnologias. Então, precisa-se de profissionais, o Brasil tem muito potencial, então é uma área que vale a pena apostar, não só para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, mas quem também está fazendo transição de carreira, é super legal. E na questão de diversidade e inclusão, a gente sempre pensar no nosso papel como aliado. Então, a gente tem que pensar numa sociedade mais justa, numa sociedade melhor. Então, acho que repensar nossas atitudes, repensar como é que a gente interage com o outro é muito importante. Então, acho que é isso. E uma palavra que defina a Carol? Olha, uma palavra que me define, a gente estava conversando disso no comecinho, antes de começar, e você falou de coragem, e eu acho que eu vou roubar a sua palavra. Ótimo, não tem problema. Você pode roubar à vontade. Eu gosto muito disso, assim, eu lembro que, eu trabalhei, lembro que eu tinha menor de idade, falei, não, vou trabalhar, vim para São Paulo sozinha, vou vir para São Paulo. Eu falo, nunca fiz intercâmbio, mas eu vim de litoral para São Paulo, que foi quase isso. Com certeza. Com certeza é um intercâmbio cultural, né? A força, nossa, é outro mundo. É outro mundo, é isso aí. São Paulo te expande a cabeça. Né? E hoje viaja pra caramba, né, Carol? Então, gente, eu queria encerrar mais um episódio aqui do nosso Tem Podcast. Queria agradecer muito a Carol por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui, de trazer um tema tão importante para o nosso dia a dia, onde eu procuro aprender, é o que você falou, tentar aprender e conhecer e saber que nós temos um mundo muito diverso aí pela frente. Então, eu queria agora que você compartilhasse as suas redes, as pessoas que querem saber mais sobre o tema de inclusão, diversidade, tecnologia, pensando em Intel.
como é que as pessoas acham a Carol? Legal. Tem o LinkedIn, que é Carolina Gutierrez Prado, Gutierrez com Z. E o meu Instagram é Carolina G. Prado. Mas lá também tem muita foto de cachorro, então... Ótimo, ótimo. Eu também adoro cachorrinhos. Então, gente, muito obrigado. Agradeço aí. Participem, fiquem por dentro de todos os nossos episódios. O Tem Podcast está em todas as redes. No YouTube, compartilhe, comente, curta. Acione o sininho para saber dos próximos episódios. A gente também está no Spotify e você não vai perder nenhuma novidade. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio.